Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Já que ele está aqui, ó, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu fiquei com saudade de escrever no quadro? Então, fiz uma adaptação aqui só pra poder mostrar pra vocês o novo conteúdo de hoje, que é sobre o sujeito e predicado, né? Nós vamos ver sujeito, predicado, oração, período, parágrafo. Então, assim, eu acho que para poder explicar o que é sujeito, o que é predicado, no quadro fica mais fácil. Então, olha só. Vocês depois vão ler o texto lá da página 335 do livro de língua portuguesa, tá? E aí eu já vou, tipo assim, já falando, né, sobre o que é sujeito, o que é predicado para vocês. Então, olhem só. Lá na página 336, vocês vão ler ela também depois. Vão ler a página 337, tá? Porque até a 339. Aí eu vou explicar o que é sujeito, o que é predicado, o que é período, o que é parágrafo. Depois vocês vão dar uma lida aí, porque também eu vou mostrar outros exemplos que não estão no livro de vocês. Então, olha só. Lá no livro, na página 336, ele deu o exemplo lá. Ela ficou muito brava. Então, primeiro, gente, eu vou falar pra vocês o que é um sujeito, né? Na frase, na oração. Então, o sujeito é o ser sobre o qual se diz alguma coisa, certo? Então, olha só, na frase. Ela ficou muito brava. O que está dizendo sobre alguma coisa, né? Sobre alguém. Ficou muito brava, não é isso? Então, o ela, aqui na frase, ela tem a função de sujeito, certo? Então, o ela, se fosse Maria, Maria ficou muito brava, tia Cris ficou muito brava. Então, ela, tia Cris, Maria é o sujeito da oração, certo? E o predicado? Vocês já ouviram falar em predicado? Então, o predicado é o que se declara do sujeito. No caso dessa frase, o que está declarando sobre ela? Que ficou o quê? Muito brava. Então, o restante aqui da oração, depois que eu acho o sujeito, é o meu predicado, certo? Então, tá declarando o quê? Que ela ficou o quê? Muito brava. Então, você está declarando o que o meu sujeito está fazendo, o que ele é. Então, isso eu chamo de predicado na oração, certo? E o predicado, ele tem duas classificações. Predicado não, gente, desculpa. O sujeito, ele tem duas classificações. Em simples e composto, certo? Então, nós vamos ver agora. Olha só, lá na página 336, ela fala assim, ó, para identificar o sujeito, devemos fazer a pergunta ao verbo, quem ou que. Para identificar o que? Eu achar o sujeito, depois eu classificar ele em simples ou composto, certo? Então, ela ficou muito brava. Aí, como eu já estava explicando, primeiro, qual que é o verbo da minha frase? Ficou? Aí eu faço sempre a perguntinha pro verbo, né? Pra poder achar o meu sujeito, não é isso? Deixa eu pegar outro canetão aqui. Então, olha só. Quem, no caso aqui, vai dar pra fazer a perguntinha quem, né? Quem ficou muito brava? Quem é que ficou, gente? Ela. Então, já achei o meu sujeito, né? Então, olha só, ou quando não dá para falar o quem, eu posso também fazer o que, né? A perguntinha o que. O que é de fulano, por exemplo. Depois vocês vão ver usando essas perguntinhas para achar o sujeito. Então, quem, né? Ó, quem ficou muito brava? Ela. Então, se eu fiz a perguntinha pro meu verbo e achei a resposta, então eu achei o sujeito, certo? Olha, vamos ver a próxima frase. Aquele bando de pássaros sujou todo o quintal. Qual que é o verbo aqui na frase? Sujou, né? Ó, o verbo sujar. Então, quem sujou todo o quintal, né? Ó, vou escrever aqui. Quem?
sujou todo o quintal, gente? Aquele bando o quê? De pássaros, não é isso? Então, aquele bando de pássaros que foi a resposta da perguntinha que eu fiz pro meu verbo, então ele é o quê? Sujeito, certo? E o restante da frase é o meu predicado, que daqui a pouco a gente vai trabalhar mais o predicado. Aí eu falei que o sujeito, ele tem classificação em sujeito simples e predicado, certo? Então, vamos ver a outra frase aqui, que aí vai dar para a tia Cris falar do sujeito simples e do sujeito predicado. Então, olha só, eu e Madalena estamos apaixonados. Então, qual que é o verbo da frase? Estamos, certo? Ele é o verbo. Ignorem o barulho da Nina. Gente, aí então eu vou fazer aqui. Quem, né? Quem estamos apaixonados? Qual que é a resposta? Eu e Madalena. Então, eu e Madalena é o meu sujeito. E o restante da minha frase eu classifico como predicado, certo? Então, olhem só. Na frase lá em cima, a primeira, ela ficou muito brava, então o sujeito é ela. Eu tenho um único sujeito, não é? Então eu classifico como sujeito simples. A segunda também não tem um sujeito simples, né? Ó, aquele bando de pássaros sujou todo o quintal. Então aquele bando de pássaros, eu também tenho um sujeito simples, tendo como núcleo, né? O núcleo do sujeito, pássaro, certo? Então, pássaros é o meu núcleo do sujeito. Então, eu tenho aqui um sujeito simples, tá bom? Já na outra frase, eu e Madalena, eu tenho como núcleo do sujeito, eu e Madalena. Tenho dois núcleos do sujeito aqui. Então, eu tenho o quê? Um sujeito composto, certo? Ah, se tivesse outro nome aqui também, tia Cris, seria o quê? Teria 3 núcleos do sujeito, então classificaria como composto, certinho? Deu pra... Fala, João Lucas Lima. Ah, você quer água? Agorinha, meu amor. Então, entenderam sobre a questão do sujeito, gente? Então, vamos lá. Sempre quando eu for achar o sujeito na oração, eu primeiro identifico o verbo, vou fazer aquela perguntinha para ele, quem ou o que? A resposta dele vai ser meu sujeito. Lembrando que o sujeito tem o sujeito simples e o composto. O simples eu vou ter o quê? Apenas um núcleo. E o composto eu vou ter 2 ou mais núcleos, certo? Combinado? Então, vamos para o predicado agora, tá bom? Volume. Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, deixa eu só tirar a Cris, viu?